Associação de Psicologia de Trânsito de Sergipe estão cobrando uma resposta do Detran quanto ao reajuste dos honorários dos profissionais médicos e psicólogos, conforme o artigo 2º da Resolução 2/2015 do Conselho Deliberativo do Detran. Essa reivindicação tem sido feita desde o ano de 2020 e agora o movimento avalia, então, a possibilidade de paralisar as atividades. Vamos entender um pouquinho mais desse movimento, dessa reivindicação, com a advogada, a doutora Clarissa Marques França, que é especialista em direito médico e assessora jurídica da Associação Abramet. Vamos à entrevista? Entrevista. Bom dia, doutora Clarissa, bem-vinda à Rio FM. Bom dia. Explica pra gente aí como é que é essa reivindicação, em que momento vocês estão de negociação com relação a esses honorários? Então, a questão dos honorários vem sendo negociada com o Detran há bastante tempo, né? Certo. É uma questão que já se alonga e desde 2020 que a gente vem fazendo esse tipo de negociação, porque o valor está muito defasado, né? Bem antes disso, o reajuste que foi dado pelo Detran, historicamente, tem sido muito pequeno e desde 2020 que não é reajustado. E o Detran não tem sido sensível a essa discussão, a essa questão. Entendi. E desde 2020, então, está defasado o honorário sergipano? Sim, sim. Os honorários que hoje são pagos para os médicos é de R$ 92,00. Certo. Então, que já é de muito diferente do que é previsto na CBHPM, que é a tabela de referência nacional, né? E a gente sabe que os insumos aumentaram muito durante a pandemia. E aí isso impacta diretamente os honorários médicos, que vem sendo reduzido do ponto de vista real, né? Do ponto de vista do poder de compra real, porque não tem sido nem reajustada a questão da inflação. Entendi. E dos custos em si. Então, não se trata de um aumento, na verdade se trata de uma recomposição, tendo em vista todos os insumos. Sem contar que o Detran, ele aumentou as taxas dele, né? Então, já contando com isso, porque a gente sabe que ao longo do tempo os valores vão ficando defasados. Isso a gente está falando de médicos, psicólogos, né? São essas categorias. Sim. E vocês hoje são em quantos profissionais, doutora Clarissa? Então, só de médicos peritos tem mais ou menos uns 60, 70, certo, né? Porque tem a Abramet, ela representa a grande maioria, né, dos médicos de tráfego, e nos psicólogos eu acredito que tem até mais, né, mais profissionais. A senhora faz assessoria jurídica, né, da Associação de Psicologia de Trânsito, é isso? Não, dos médicos. Perdão, dos médicos, exato, dos médicos de tráfego. Importante, né? Porque aí vocês têm aí esse movimento, né, unificado, pactuado aí, que é a Associação dos Médicos de Tráfego, e também tem a Associação de Psicologia de Trânsito, né? Estão todos dentro desse mesmo processo por conta dos honorários. Em outros estados, vocês têm alguma referência onde os honorários já foram atualizados, já que a senhora falou aí da taxa nacional? Então, essa questão é estadual, né? Sim, quem claro, define cada Detran é o seus Detran estadual. Isso. Então, assim, cada estado tem estados que a taxa é automática. Porque no caso dos honorários, não é uma taxa, ela, na verdade, é um preço, né, público que é definido pelo próprio Detran. Sim. Porque se fosse uma taxa, teria que ser pela Assembleia. O Detran, então, tem Detrans que já incorporaram a questão da atualização automática. Sim. A gente, no final do mês, do final do ano, faz uma análise do acumulado, né, dos índices de atualização e dá automático. Já no estado de Sergipe, não. Todas as vezes tem que ter essa questão do pleito junto ao Detran, para o Detran decidir se vai aumentar ou não. Entendi. Então, assim, a gente sabe que a realidade da questão de trânsito no Brasil é muito diversa, né? Isso que eu queria só um comparativo, né? Porque como a senhora falou, R$ 92,00 aqui, claro que cada Detran tem sua administração estadual, um órgão estadual, a entidade, né? É uma autarquia. Então, em outro estado, qual o parâmetro do valor, se a senhora sabe quanto se paga no honorário em outro estado, que tenha como referência? Ou no estado vizinho, aqui é Bahia, Alagoas, vocês têm esse valor do honorário?
Então, agora eu não saberia informar, mas eu posso fazer uma comparação com a tabela nacional, que seria, em média, R$242. Acho uma realidade difícil de ser aplicada aqui, né? E a gente entende essa realidade. Por isso que a associação, ela fez um cálculo levando em consideração os índices oficiais de atualização, que ficaria até maior do que isso, né? Porque a gente tem que lembrar que é desde 2020. Desde 2020 até hoje, e assim, a gente já parte de um valor que é baixo, né, se comparar com o nacional, mas dentro da realidade sergipana. E o que os médicos estão pedindo sempre é a questão de atualização, porque a gente sabe que diesel aumentou, deslocamento aumentou, todas essas questões impactam a qualidade também do serviço prestado, até porque é desses honorários que é tirada a remuneração do sistema das clínicas, né? Então, assim, os médicos, eles tiram desses honorários, uma parte é uma taxa estadual que foi estabelecida, que a gente está discutindo na Justiça, outra parte vai para as clínicas e o que paga-se imposto de renda sobre esse valor, e só o restante é que fica com os médicos e com os psicólogos, com o pagamento dos honorários. Entendi. Então, assim, toda essa cadeia, ela é movimentada pelos honorários dos profissionais. Entendi. Que estão extremamente defasados. Então, há possibilidade dos médicos e psicólogos, né, que atendem para a CNH, que prestam serviço para o Detran, paralisarem as atividades? Há essa possibilidade? Então, não é a possibilidade não é o que os médicos e os psicólogos querem fazer ou gostariam de estar fazendo. Na verdade, diante da falta de diálogo, da falta de resposta, né, do Detran em relação ao pleito, que há a possibilidade sim. Na verdade, amanhã vai ter uma reunião do Conselho, né, de Trânsito para deliberar sobre essa questão, e aí já tem uma reunião marcada com todas as entidades coletivas que representam as categorias para efetivamente conversar diante do que for decidido amanhã, o que vai ser feito. Entendi. Então vamos acompanhar, né, o Jornal da Rio, primeira edição, todo o jornalismo aqui da Rio FM vai ficar acompanhando, até porque a gente está falando de utilidade pública, a prestação de um serviço para a sociedade, né, para a população. Vamos ficar atentos, qualquer avanço na negociação, ou retrocesso, né, ou realmente uma pausa aí, como vocês estão tendo essa dificuldade, pode nos acionar, nossos microfones estarão aqui ligados, abertos, para compreender, né, essa possibilidade ou não desse reajuste aí, na verdade, como a senhora mesmo explicou, né, só uma atualização mesmo, não é aumento, é dentro da lei, para que os psicólogos e médicos que fazem esse atendimento via Detran possam estar aí realmente exercendo e executando suas atividades em 2022 da melhor forma possível. Muito obrigada, doutora Clarissa, pelas informações. Um ótimo dia, uma ótima semana. Obrigado. A gente agradece. Olha aí, gente, 7h56, né, prestando essa informação, muita gente deve estar se perguntando, né, porque nunca ouviu falar ou talvez não tenha conhecimento dessa questão dos honorários pagos a esses profissionais, são médicos e psicólogos que atendem pelo Detran, e a gente deixa em aberto, né, André, até para a direção do Detran também se posicionar sobre essa negociação e se há possibilidade de atualizar esses honorários aqui no estado de Sergipe, né? Com certeza. A Associação de Psicologia de Trânsito de Sergipe estão cobrando uma resposta do Detran quanto ao reajuste dos honorários dos profissionais médicos e psicólogos, conforme o artigo 2º da Resolução 2/2015 do Conselho Deliberativo do Detran. Essa reivindicação